Abra a Bíblia comigo, querido, a tua palavra em Mateus, capítulo 14, versículo 30. Eu vou falar hoje o tema da nossa campanha, da nossa série. Eu vou sair desse deserto. O tema de hoje é o vento já estava lá. Fala comigo, o vento já estava lá. É isso mesmo, a tempestade, o vento, as dificuldades, elas já estavam lá. Eu quero olhar um pouco de uma história que muitos de nós já acessamos. Essa história aqui em Mateus capítulo 14, versículo 30, diz assim: reparando, porém, na força do vento. O que é que ele reparou? Ele reparou na força do vento, imediatamente teve medo, é natural. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. A outra versão diz assim: mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e assim começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Mas quando, a última versão diz: mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo, fazendo barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade foi embora. O que foi embora dele? Você está vendo que Deus quer falar contigo, né? Apóstolo, minha tranquilidade, meu Deus, está indo embora. E ele começou a afundar. Mestre, salva-me, é o que ele gritou. É interessante, olhe para mim, porque esse texto aqui é apenas um versículo de uma história que ela é muito conhecida pela gente. Uma história onde, quando Pedro ele teve a oportunidade de andar sobre as águas, na verdade, andar sobre a palavra que Jesus liberou para ele. O apóstolo Pedro ele tem algumas experiências muito profundas com Jesus, porque ele obedeceu a Jesus desde o seu chamado. No domingo eu falava sobre o chamado de Levi, e eu falei um pouquinho sobre a história de Pedro também, porque ele teve uma experiência quando Deus o chamou e ele imediatamente foi. Só que na história você descobre que ele é alguém que sempre está à frente, ele sempre está tomando atitude, tomando decisões. Por quê? Porque você pode jejuar, querido. Você pode inclusive ter uma vida de oração, mas você também tem que ter uma vida de atitude, uma vida de atitude. Às vezes a gente quer tanto que as coisas aconteçam, só que nós não fazemos nada para que possa acontecer. Então é necessário algumas atitudes que você, hoje mesmo, quando eu estava dando aqui uma satisfação, né, para você, sobre esse tempo de um superaquecimento na nossa estrutura, e a gente está fazendo muito nossa parte, mas não é o suficiente. É a mesma coisa você na tua casa, na tua vida financeira. A gente crê no poder, e é o que nós sabemos, mas tem aquilo que você pode fazer. Pedro ele sempre foi um homem proativo, né, que se coloca na brecha. A verdade é que aqui, essa história é de uma tempestade. Só que não é a primeira tempestade que os discípulos passam, e nem a última. A verdade é que o Mar da Galileia sempre foi o ambiente de uma travessia, um ambiente de uma... Lembra, no passado a gente falou muito sobre isso. É o momento onde você está indo para outra margem. Jesus está sempre dando o comando: vamos para outra margem. E sempre nesse processo de travessia, tem aí alguma dificuldade, alguma tempestade que eles estão enfrentando. Inclusive teve uma, eu volto já nessa, que Jesus ele estava dormindo no barco. Quem se lembra dessa história? Que Jesus dormia enquanto uma tempestade estava lá no Mar da Galileia. Gente, como eu queria e como eu quero ver você lá no barco, no Mar da Galileia, sabe? De verdade, porque a Silva sabe disso, quem já foi lá. Quando a gente passa por essa experiência, a tua visão muda muito, amplia demais, né? É muito lindo. E toda vez que eu vou lá, a gente faz sempre um ato profético. A gente pede alguém da caravana para poder testar, né, se vai afundar ou não, entendeu, pastor Rafael? Quando você foi, eu não fiz não, né? A gente escolhe alguém, não sei se você vai gostar da ideia, e a pessoa vai andando sobre as águas. Irmão, até hoje não deu certo não, afundou todo mundo. Até hoje, assim, mas eu estou firme que vai chegar um dia. Eu quero descobrir quem é o Pedro da minha equipe que vai, né? Eu estou indo agora em abril lá de novo. Eu vou pedir alguém para fazer o teste de novo, para ver se vai dar certo. Mas você sabe, você quer que eu tente, né? Aí não vale, aí é brincadeira, não sabe brincar, não brinca. Quem sabe que eu ando, hein? Brincadeira, tá, gente? A parte. Você sabe que tem um momento que Jesus dormia. Quando ele subiu, só uma parte dessa história que é interessante, e viu a tempestade, e confrontou os discípulos, dizendo que eles tinham uma pequena fé,
A Bíblia diz que após o milagre de Jesus dar um comando à tempestade, a tempestade parar, segundo o comando dele, qual foi a pergunta dos discípulos? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E ali Deus me deu uma palavra muito forte, dentro de tantas, porque esses textos, se você como líder de célula, você como alguém que lê a Bíblia, irmãos, a gente sempre vai acessar. As crianças estão aprendendo no Kids, aprende lá os adolescentes. Aí você fala, mas a gente repete, e a vida inteira vamos repeti-los. Mas a grande verdade é que sempre que a gente acessa, vem uma nova história, uma nova verdade. Eu lembro que a última vez Deus falou comigo assim, você está percebendo que antes ele estava com medo daquilo que estava fora do barco. Só que quando Jesus acalmou a tempestade, eles ficaram com medo de quem estava dentro do barco. O medo mudou de lugar. Porque antes era a tempestade que estava fora. Mas quando eles viram que o Jesus que dormia no barco tinha poder para parar aquela tempestade, eles ficaram com, a Bíblia diz que eles ficaram com temor de Jesus Cristo. E aí é interessante que mostra para nós que a gente tem que mudar isso, porque a gente está muito medo do que está lá fora. E já dizia Lutero, quando estava sendo perseguido pelo Papa, eu sempre cito isso, e seus arcebispos na época da Reforma, ele dizia, olha, eu tenho muito mais medo do que está dentro de mim do que o Papa e todo o exército dele contra mim. O que ele queria dizer? Ele dizia, eu tenho mais medo dos meus pensamentos, eu tenho mais medo das minhas decisões internas, eu tenho mais medo das minhas fraquezas do que lá o meu patrão que está querendo mandar embora, do problema econômico que está vindo, eu tenho medo do que está dentro de mim. Quem está entendendo? Diga amém. Por quê? Porque se tem alguém que pode parar você, quem que é? Pronto, é você já sabe, mas vamos lembrar. Então, quando você está numa tempestade, qual é o grande projeto de Deus? Te preparar. Deus ele está querendo que você saiba o que você ainda não saiba a teu respeito. Por quê? Tem o tempo que você passa por tantas lutas, e algumas delas, elas podem vir até de uma decisão errada que você tomou, de uma desobediência, e ok, mas acredite, irmãos, as tempestades que Deus está no controle dela, tem um propósito de revelar quem é você, de saber quem você, o que você pode fazer através da sua fé. No texto que nós lemos hoje, é um momento onde há uma tempestade. Só que quando Jesus vem andando sobre as águas, que foi outra história, esse Jesus não estava dormindo no barco, tem aquela caminhada de Pedro diz, ele fala com Jesus, né? Mande-me ir. O que Pedro fala? Ele está, em outras palavras, me desafia que eu vou. Ou seja, só preciso de uma palavra tua. Jesus falou o quê? Vem. Jesus falou o quê? Irmão, nunca peço para Jesus desafiar você, porque ele vai falar, então vem. Se você quer passar por esse propósito, você quer vencer esse obstáculo da tua vida, você quer romper, ele vai dizer, pode vir. E ali, qual a visão básica e profunda? Básica, mas muito importante. Que quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. E enquanto ele olhava para Jesus, ele continuava andando sobre as águas. Então, essa lição que é básica, mas todo mundo tem que saber, porque às vezes tem coisa que é tão óbvia, eu posso, mas peraí, eu não tinha pensado nisso. E aí entra a aplicação disso na minha e na tua vida. Todos nós, querido, passamos por um momento como esse. Só que o que segura você até aqui é que você está focado em Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus, vai aparecer a tempestade. Agora tem o tema que eu coloquei, né? Qual o tema que eu coloquei? O vento já estava lá. Fala comigo. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o vento não veio quando Pedro olhou. O vento já estava lá, a tempestade já estava lá, as ondas já estavam batendo. Só que ele reparou. Qual que foi o problema? Fala para o teu irmão assim, não repara não, irmão. Não, fala com ele, não repara a tempestade não, irmão. Porque quanto mais você fala do teu problema, mais ele aumenta. Quanto mais você valoriza, replica, chama as pessoas, escreve o WhatsApp, publica. Irmão, você está amplificando, você está dando voz. Igual esse amplificador aqui que eu estou usando, você está dando voz a algo que não é tão grande. Só que nós, naturalmente, temos a tendência de sempre reverberar aquilo que a gente está sofrendo. Apóstolo, mas eu não aguento, é muita luta lá em casa, com quem eu vou falar? Tem alguém que você vai falar, mas antes de qualquer pessoa fora, fale primeiro aqui dentro, com Deus.
e pede a Deus: Senhor, fortaleça a minha vida para que eu possa vencer, porque a tempestade lá fora não tem problema, ela só não pode entrar dentro de você, em nome de Jesus. Aí nós estamos diante de um texto que mostra que quando Pedro reparou, começou a afundar. Ele reparou, começou? Não reparou, estava tudo bem. Às vezes eu cito, que existem situações, por favor, não são todas, que a ignorância é uma bênção. Apóstolo, só falar isso, mas não cai bem em mim, porque ignorância não é bom. Ignorância é uma coisa que as pessoas ficam retrógradas, atrapalham, elas erram. Eu estou dizendo que de vez em quando, porque existem assuntos, querido, que se você não soubesse, você não teria medo, e você teria feito sem ninguém paralisar você. Eu vi agora uma história, de um moço, um senhor, diz que ele é o Forrest Gump, que é atual, trabalha no meio da fazenda com vaca, colhendo milho, e tinha uma maratona que ela dura 2 dias. É real esse negócio. Eu não dou detalhes porque eu não me atentei para copiar, para falar para você, só tenho a lembrança da mente. Mas o fato que é real, que ele soube da maratona de muitos quilômetros, coisa de 2 dias sem parar. Quem faz quase 3 dias, e como é tradição, uma grande multidão já se prepara para isso. Ele entrou e ele foi de bota, Aí alguém ficou com pena dele e deu um tênis para ele. E ele foi. Só que ele não sabia que podia parar para dormir. E simplesmente, enquanto todo mundo foi dormir, ele continuou. Ele chegou 10 horas na frente do segundo lugar. E é um senhor que nunca correu. Ele ouviu e falou: vou correr também. E ele foi junto. Procurar na internet, está lá. Muito interessante, porque aí ele entrou. Só que ele foi de bota mesmo, porque ele está acostumado a correr atrás das ovelhas, está acostumado a correr na fazenda, atrás dos animais. E ele simplesmente entrou. Deram um tênisinho, ele partiu. Aí está lá, tem a cena. Só que quando chega de noite, todo mundo tem que parar para dormir. Ele não parou, ele foi embora, porque não avisaram para ele. Ele estava ignorante. Ele chegou 10 horas na frente do segundo lugar, ganhou $10 mil. Ele falou: tem prêmio? Ele também não sabia. Sério? Aí ele pegou o prêmio dele e dividiu com os primeiros. E tadinho, ele estava tão... Porque ele só falou assim: eu quero é correr. Agora se chega para ele: olha, você pode dormir, tem um prêmio de 10 mil. Ele começa a calcular. Daqui a pouco ele perde. Porque tem coisa, irmão, que o fato do conhecer rouba de você a possibilidade de continuar. Muitas pessoas têm dificuldade em alguns temas porque ele conhece. Eu não estou aqui contra o conhecimento, não. Eu chego aqui a contar para vocês, quando eu, anos atrás, eu estou indo pregar na igreja de um amigo, e eu conto essa história porque é mais pontual para mim, e sempre quando eu chego lá na casa desse amigo, eu normalmente fico em um hotel, quando eu vou pregar, na maioria das vezes. A maioria das vezes é porque eu tenho que descansar, mas lá eu faço questão de ficar na casa dele, então tem um quarto lá que eu falei: bota uma placa aqui, Joel, porque já é meu. E quando dorme algum lá, eu fico com ciúme, Eu chego lá para dormir, eu já contei isso uma vez, e quando eu cheguei com a minha mala, coloquei lá no quarto, eu cheguei cedo, fui tomar café. Aí um dos filhos dele chegou e falou assim: ô pai, a gente conta para o tio, eles chamam de tio, A gente conta para o tio. Ele falou: não conta não, Alguns já sabem o final da história. Aí eu olhei assim e falei: aí, que isso? Agora conta, que história é essa? Aí ele falou: não, rapaz, não precisa contar para ele não. Aí ele correu lá dentro, pegou um vidrinho, tinha um filhotinho de escorpião dentro do vidro. Aí ele falou assim: quem te achou isso aqui na cortina do teu quarto? Irmão, e para dormir agora? E para dormir agora nesse quarto? E para ficar agora nesse quarto? Porque eu falei: o filhotinho tem mãe, tem pai, Foi uma das piores noites que eu dormi naquele quarto, porque era qualquer coisa eu puxava. Eu detesto pensar no escorpião. Eu te conto outro dia pelo nosso trauma do campo missionário, Silvio? Depois descobrimos que colocando galinha no quintal resolvia o problema. A gente tinha muito escorpião no Mato Grosso. Então ali eu falei: gente, por que me deram essa informação? Eu preferia ficar ignorante, porque eu dormiria como sempre tranquilamente. Quem está entendendo quando eu digo que às vezes a ignorância pode ser bom? Por quê? Porque às vezes o conhecimento em algumas áreas limita a gente. A história de Pedro, o que está dizendo aqui? Que quando ele reparou, quando ele o quê? Eu digo para você, irmãos, que o problema foi ele ter reparado, porque ele podia ter continuado andando. Não estava dando certo? Deus não está com ele? Eu não estou olhando para Jesus, está tudo bem? Mas espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Deus do céu, que tempestade é essa? Começou a afundar. Irmãos, acredite, o vento já estava lá. A sua vida, você tem coisas que já estavam lá. Alguém chega para mim e fala assim: após aceitei Jesus. Eu falo: glória a Deus. E como eu aceitei Jesus, eu estou indo na igreja. Aleluia.
E indo na igreja, eu comecei a buscar Deus para consertar meu casamento. Deus abençoe. Só meu apóstolo que começou a vir uma tempestade contra a gente. Começou a vir uma tribulação contra a gente. E você acredita que algumas daquelas tribulações que ele está dizendo que está vindo, já estava lá há muito tempo, mas enquanto ele não tinha a luz de Cristo dentro dele, ele nem enxergava aqueles problemas no casamento, na sua casa, nas suas atitudes. Por quê? Porque no mundo das trevas, a treva fica escondida. Mas quando vem a luz de Cristo na tua vida, querido, a tempestade já estava lá. Só que ela ilumina a tua vida de tal jeito, é um refletor tão forte, que você começa a perceber, sabe, aquela sujeirinha do canto da casa. Porque se a lâmpada está queimada, você enxerga a sujeirinha do canto da casa? Não enxerga. Só que você não pode desanimar, meu irmão. Aquilo ali é porque Deus está dizendo, eu estou com você. E aquilo que você está percebendo é porque eu vou te abençoar, é porque eu vou te dar vitória. Pode dar uma salva de palmas, pode celebrar em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, o que eu penso nessa palavra de hoje sobre o projeto lindo, né? Semana que vem, quarta, é a última ministração. Eu tenho certeza que vai concluir muita coisa no teu coração, na tua vida. Eu estava reparando com o apóstolo, que eu até pedi para pregar hoje, que essa série, todas as noites foi um pregador diferente, né? Cada noite foi E o que isso foi importante? Você perceber que cada um deles tinha uma mensagem de que eles também saíram do deserto, que eles puderam também vencer as suas batalhas. Então é comum alguém relatar, quando começa a frequentar a igreja, quando começa a consertar a vida, quando começa a aprumar as coisas, dizendo que diante desses fatos as tempestades chegaram até ele. Mas o vento já estava lá. Fala comigo, o vento já estava lá. Agora fala comigo, o que mudou? O que mudou? É interessante porque de onde vem o vento? O vento já estava soprando antes. Aí entra o outro aspecto. Qual que é o outro aspecto? Que não é o da ignorância sobre os fatos, mas é a questão que Pedro, ele repara na força do vento, por isso ele teve medo, porque o medo ele vem imediatamente quando os seus sentidos são aguçados sobre alguma coisa que te chamou a atenção. Volto a lhe dizer, existem situações que o conhecimento é fundamental para arrumar a casa, para arrumar a vida, para consertar as coisas. Mas reparar a tempestade, querido, você não vai viver. Porque se você der atenção às tempestades que vêm sobre a tua vida, você vai dar pouco glória a Deus. Ou então só se você aprender a dar glória a Deus no meio da guerra. Agora, se você procurar durante todo o seu dia as lutas, as tempestades, dificuldades, você claro que vai encontrar. Agora, se eu nesse tempo conheço mais e decido mais, uma citação muito importante, né, que fala sobre Davi, que ele sabia muito pouco sobre o gigante Golias, mas ele sabia muito sobre o teu Deus. Isso faz toda a diferença, porque quanto a Golias ele estava bem ignorante, agora quanto a Deus ele sabia muito de Deus. E isso mudou tudo na hora que ele enfrentou. Agora ele tinha um irmão mais velho chamado Eliabe, né? Eliabe conhecia muito sobre Golias. Por quê? Porque ele estudava, ele era soldado, ele era treinado, ele tinha conhecimento. É bom, ótimo, mas isso travou, sabe por quê? Porque o fato dele saber quem era Golias e não saber quem é Deus, ele começou a duvidar que Deus poderia dar vitória a ele. Então uma coisa está muito clara para nós que queremos sair do deserto, para todo mundo aqui que quer sair do deserto. Você precisa saber mais sobre o teu Deus do que sobre o teu problema. Você tem que especializar mais aqui. Por isso que eu estou falando, lê Bíblia, lê mesmo, vai lendo. Porque, irmãos, não é que o problema, apóstolo, o senhor falou que não ia vir problema. Nunca dissemos isso. A Bíblia diz que no mundo tem aflição, irmãos. No mundo tem pressão. Mas quando você desfocaliza, é como se você cauterizasse a tua mente. É como se o diabo, você está aqui e fala, nem estou te vendo, rapaz, nem estou dando atenção para você. Porque normalmente, parte da dor é o quanto nós a valorizamos. Quem está aí? Não é? Apóstolo, mas tem coisa que é real. Claro que é real. Mas faça como Davi. Faça como quem? Davi. Saiba mais sobre o teu Deus do que sobre os gigantes. Saiba mais sobre quem é Deus do que sobre os teus problemas. Especializa em Deus, porque quando os problemas se apresentarem, ficarão tão pequenos que eles não vão dominar a tua mente será cativa ao Senhor e nós vamos vencer. Gente, nós vamos vencer. Desde domingo,
Eu sou pastor aqui desde o início, mas desde domingo Deus está me dando um sentimento muito pesado sobre a igreja, mas não é um mau sentido não, um peso de oração. Eu fui para casa assim pensando, os 4 cultos, eu inclusive num deles eu fiz um corredor de oração aqui, apóstolo, eu perdi, não, todos foram abençoados. Inclusive eu já vi um testemunho do irmão do corredor da oração. Deus deu uma direção, né? Faz um corredor e passa no meio, por causa do que eu vou te contar agora. Um sentimento de peso, pastor Fábio, assim, de pessoas oprimidas, sofridas. Eu sei que tem um natural. Eu vou falar coisa aí, mas não começa a tremer não, tá? IPVA, matrícula de criança, que mais? Imposto. Não fica tremendo não. São gatilhos que tem gente que vai começar. Irmão, a lista é grande. Isso é natural. Isso é o quê? Natural. Só que são coisas naturais que interferem no emocional, sim ou não? E que às vezes toca o teu espiritual. Por quê? Porque você chega diante de Deus já agitado na alma. E foi isso que Deus mostrou. Apesar do natural que eu já sei, e todo ano tem, e tempos em tempos tem, eu falei, Deus, é comum. Ele falou, não, presta atenção. E o Senhor me deu uma visão espiritual de vocês. E eu comecei a ver, mesmo gente sorrindo, mas no espírito estavam completamente oprimidos mesmo. Eu falei, Deus, faz algo. Num dos cultos eu fiz esse movimento. O irmão falou ali, apóstolo, eu tinha uma causa, bispo Leidson. Ele falou que tinha uma causa, assim, daquelas que você sabe que as empresas, ainda mais sendo uma empresa maior de Volta Redonda, empurra para muito tempo. Na terça-feira, irmãos, hoje é quarta, chamaram para negociar e pagaram a causa top, R$250 mil. Apóstolo, me dá o nome dele, não vou dar nada. Dá uma salva de palmas aí, irmão. Sabe? Mas o que mais me chamou a atenção foi quando ele falou assim, apóstolo, eu nem nunca imaginava que agora, essa semana, tudo converge, que não seria agora, a gente está há muito tempo já em cima disso. Aí a coincidência que domingo nós levantamos um clamor dizendo, quem está aqui desesperado por algo, eu creio que Deus vai mover. Aí na mesma hora outro irmão falou, apóstolo, eu consegui também ser contratado. E aí a gente começa a ver que algo é liberado quando a igreja ora. E desde domingo então que eu tenho pedido a Deus, até a mensagem que eu prego no próximo domingo, eu já vou dar o tema, né? Que é o Vale das Sombras. Faz parte de um momento que eu estava domingo orando por vocês, e Deus começou a me falar do que você já conhece, o Vale da Sombra da Morte. Mas Deus começou a me falar sobre o Vale das Sombras, e não vou falar sobre isso agora, porque senão não sobra nada para domingo. Mas o que eu quero te mostrar é que quando nós estamos vivendo um deserto, a gente precisa se posicionar diante dele. E uma das coisas que eu estou aqui indo e voltando, é quanto ao que você repara. E o texto está dizendo que Pedro reparou e teve medo, e o medo fez ele afundar. Agora, o mesmo que estava andando agora há pouco com Jesus, ele está afundando sem Jesus. E aí você descobre que uma pessoa pode mudar da noite para o dia, para o bem ou para o mal. Depende para onde você está olhando. Por isso insista e persevera, sabe, num propósito com Deus, e você vai perceber quanto você vai evoluir, vai avançar, e vai ter gente que vai perceber, não volto para lá não. Sabe aquele salmista que fala assim, para a lama eu não volto mais, eu não volto. Fala comigo, para a lama eu não volto mais. Porque, não sei repetir, porque o salmista fala, porque o Senhor pegou meus pés e colocou sobre a rocha. Eu estava no lamaçal, imagina alguém andando na lama, todo escorregadio, você pega e pisa na rocha, limpa bem, aí tu pisa firme, você fala, para a lama eu não volto mais não, eu vou pisar agora na rocha. É um estilo de vida, de confiança. Então pode acreditar, a maioria das coisas que você está reparando agora, sempre esteve aí. Mas havia algo maior que dava força a você para suportar. Um crente, quando ele começa a se afastar de Deus, desanimar, ele começa a arrefecer, buscar menos a Deus, ele começa a reparar. Começa o quê? Só que na verdade, eu te garanto, o vento já estava lá. Só que antes ele estava forte. Aquela situação do casamento, financeiro, saúde, sei lá, humilhação, já estava lá. Só que ele estava tão feliz, tão bem com Cristo, ele estava ali com a vida com o Senhor, que ele nem reparava. Irmãos, essa é a ideia, nem repare. Porque na verdade o diabo sempre vai desfocar você do teu propósito. Aí você não repara. Não o quê? Não repara. Porque uma das coisas piores que qualquer inimigo pode ter é quando você não dá atenção para ele.
quando você não dá atenção para o que ele está fazendo. Já se diz que quando um homem ele é afrontado e fica em silêncio, tenha medo dele. Quando o homem é afrontado e ele fica em silêncio, desse você tem que ter medo. Porque aquele que é espalhafatoso, eu vou bater, eu vou matar, isso é tranquilo. Agora, quando alguém... medo não é que ele vai fazer mal, é porque essa pessoa ela está claramente organizada na mente dela. Então o diabo, ele quer fazer o que com você? Ele quer tirar você do teu eixo. Ele quer tirar você da tua posição. Mas você não vai negociar. Fala, os meus pés estão sobre a rocha. Quando Pedro estava andando sobre as águas, aí entra aquele princípio. Ele andava sobre as águas ou sobre a palavra? Sobre a palavra. Porque Jesus falou, vem. O que ele fez? Foi. Agora foi por quê? Porque Jesus mandou. Jesus não mandar, não vou, irmão. E é interessante, né? Porque sempre mete o pau nos outros discípulos. Eu não. O dia que eu ensinei você sobre a palavra rema, eu falei sobre isso. Palavra logos, rema e querigma. Vai na internet lá, vai aprender esse negócio aí. É muito legal. Aí eu falei o seguinte, todo mundo, Fábio, chega assim e fala, não, porque se eu estivesse no barco eu não ia nada. Sabe por quê? Quer saber ou não quer saber? Por quê? Porque palavra rema é pessoa específica, ocasião específica, palavra específica. Se Jesus falou para Pedro, vem, e Pedro foi e andou, os outros se vão a fundo, irmão. Porque quando Deus dá uma palavra para alguém, que é rema, ele pode seguir aquela palavra. Agora não adianta dizer, por que os outros também não foram andando? Porque Jesus não falou para eles andarem, irmão. Vai na tua passada, vai naquilo que Deus fala com você. Para você, Deus tem uma palavra para você, pode saber? Deus tem uma palavra rema para você, para a sua vida. Então ali você descobre que o Pedrão estava tudo em ordem. Ele estava andando, não é na água, ele estava andando na palavra. Você não está andando nas circunstâncias, na tempestade, você está andando na palavra. Agora, se você se afastar da palavra, vai acontecer o quê? Afunda. Isso para qualquer pessoa, qualquer um que está aqui. Se a gente arrefecer nossa fé, sabe? Se você começar a duvidar de Deus, sentar na roda dos escarnecedores, ficar ouvindo conversa fiada, ficar se distanciando do Evangelho, irmãos, é simples assim. Você começa a afundar em todas as áreas da sua vida. E ninguém aqui que está dentro dessa sala ou na internet quer a sua vida afundando esse ano. Ninguém. Eu posso ouvir um amém, irmão? Ninguém. Todo mundo que está aqui quer vencer na vida. Você quer ver seus filhos rompendo, você quer chegar no final do ano, tirar suas férias, você quer chegar no final do ano, ter todas as dívidas pagas, ainda sobrando dinheiro ainda. Dá amém se você quiser. São desejos que temos. Agora, por que nós queremos isso? Porque o nascimento da gente, do homem, a mulher, nós nascemos para prosperar nessa terra, isso está dentro de nós. Agora, assim como nessa história, você vai ver que o socorro ele vem. Porém, se você perder o foco, você perde tudo. Interpretamos a presença de um problema como a ausência de Deus. Você tem que lembrar, querido, que a presença de um problema não significa que Deus abandonou você. A presença de um problema, ela é exatamente a oportunidade de conhecer mais a Deus. Dentro disso, mais Ele está o quê? Conosco todo o tempo. Espante suas preocupações antes que elas levem o melhor de você. Antes que elas roubem de você a sua melhor experiência. Pois o que quer que você esteja enfrentando, Ele sabe muito bem o que você sente. O cenário muda. Fale comigo, o cenário muda. Quando a nação de Israel teve um comando de Deus para que Josué levasse o povo para outro lado, mesma coisa, atravesse o Jordão, pegaram, Deus deu uma ordem que o sumo sacerdote colocaria a arca no ombro, eles atravessaram até o meio, pisaram de pés descalços no meio do mar, do rio Jordão, e o povo atravessou para o outro lado. Só que o dia que eles chegaram para a travessia, antes de poder acontecer esse milagre, o rio Jordão estava na cheia, na época da cheia, porque o cenário mudou. Ontem eu estava vendo uma realidade, e você falou, agora eu vou enfrentar. Quando você decidiu andar, se mover, a sua vida cristã, arrumar as coisas da sua vida, buscar mais a Deus, o cenário muda. Por quê? É quando o rio ele enche, é a hora que o diabo ele quer te atrapalhar, te resistir. Não importa se o cenário mudou, você precisa manter-se firme no propósito que você iniciou, seja o jejum de 21 dias, seja os 12 meses desse ano, seja qual for os propósitos que você disse, eu vou vencer. Fala comigo, eu vou vencer.
E dentro desse estágio, né, onde eles atravessam o Rio Jordão, existem aqueles que você precisa aprender, caso não tenha aprendido, que molhem os pés. Fale comigo, existem aqueles que vão molhar os pés para os outros atravessarem. Essa é uma tônica da liderança, são pessoas que abrem a porta para outros passarem. E depois que todo mundo passou, ele vai por último. Porque quem lidera não se preocupa com isso, ele está acostumado a fazer e ele tem o prazer de abrir caminhos para o outro passar. Pessoas que ensinam, o prazer deles é ver quem aprendeu crescer. Então aprenda, querido, que quando você vem para essa oração aqui, quando você coloca um propósito de 21 dias, lembre-se de uma coisa, você é quem molha os pés para toda a tua família passar. Você paga um preço, às vezes você vem aqui orar, vai no monte. A live do apóstolo, 9 horas, você está quase dormindo, mas você está lá. Poxa, apóstolo, você se empolgou tal dia, né? 40 minutos, eu também achei. E você não está entendendo, eu tinha dado 2 horas de aula. Então eu falei, para que, Joel, tudo isso? Para que tudo isso? Né? Aí você está dormindo ali, mas quando você está fazendo aquilo, Deus está fazendo algo na sua casa, na sua família. Irmãos, é verdade. Porque você está molhando o pé para o turma passar com o pé enxuto. Eles nem vão perceber. Eles nem sabem o que está acontecendo. O preço que você está pagando de oração. Mas é tão prazeroso. Você não se sinta mal. Eu ralo para todo mundo ficar bem, irmão. Não tem essa consciência. Quem é líder, quem é usado por Deus, não se sente mal de abrir a porta para todo mundo passar, porque a tua recompensa é outra, o teu galardão é outro, é o prazer de ver como Deus pode libertar uma casa, Deus pode libertar uma família. Pode dar uma salva de palmas a Deus, isso é maravilhoso. A mudança sempre traz medo antes de trazer fé. Fala comigo. A mudança sempre traz medo antes de trazer fé. Quando a gente está mudando para algo, aqui no caso era para outra margem, atravessando o mar da Galileia, mas o próximo estágio após o medo é começar a afundar. Então é interessante que qualquer mudança de ambiente entra o medo. Olhar as circunstâncias foi a causa do fracasso. A gente encontra pelo menos 3 ambientes. Pedro andou sobre a palavra. Segundo, ele afundou pela sua alma. E terceiro, ele voltou andando pela repreensão. Quer dizer, ele anda na palavra, afunda pela alma e consegue recuperar, porque Jesus exortou ele, para que ele pudesse vir. Jesus pegou e puxou, e ambos entraram no barco, diz a palavra. Só que a fé, querido, ela só existe no tempo presente. A fé não é construída como uma conta bancária. Tem gente que vive do passado por acreditar que a fé acumula, igual um cartão de crédito, que eu possa acionar a qualquer hora que eu estou precisando dela na prova. Então, o crente que já viveu o campo da fé no passado, ele pensa que daqui a 10 anos, ou 10 anos depois, que agora, é só após eu começar a orar. Irmão, fé não acumula, fé é o presente. Pedro começou bem, mas terminou mal. Por quê? Porque a fé que ele tinha foi para ir andando, mas ele não conseguiu sustentar. E aí é onde a gente, como crente, se perde. Por quê? A gente vive do eco do início da fé. Irmão, tem que permanecer sempre. Eu começo um projeto, vou arrefecendo. Não é só questão do jejum de 21 dias, não é só o livro que você está lendo todo dia, não é só quem está na leitura, lendo a Bíblia, começou agora em janeiro, né? Alguns têm grupo aqui de rede, começou em fevereiro, está lendo a Bíblia inteira. Tudo isso, propósito com Deus. Eu comecei um propósito de cuidar da minha saúde. Sabe qual é o problema, gente? É que a gente só tem o início da fé e não consegue continuar o propósito. Em nome de Jesus, nesse ano da identidade, onde você está tendo a oportunidade de saber quem é você, você vai iniciar, continuar e terminar os seus projetos, e você vai perceber que coisa linda que é, quanto a tua vida vai mudar nesses 12, agora 11 meses que nós temos pela frente, pelo fato de você perseverar. Não é começar bem, é terminar bem, irmão. Tem muita gente começando bem, mas não consegue sustentar todo o tempo da vida dele. Esse é o grande segredo. A metáfora mais linda que eu uso em qualquer ambiente é o fogo da sarça, que queima, 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 não consome, porque aquele fogo vem de Deus, não é provocado por você. Deus quer te dar essa graça de poder manter-se firme. Ali você descobre que está claro, quando Pedro começou tendo a fé,
mas ele não sustentou a fé dele. Ele teve muita fé em um momento antes de afundar. Porém, ele começa a acreditar mais em seus sentimentos do que na palavra. Mateus 14, 31 e 32 diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Qual foi a pergunta? Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, qual foi a dica que eu lhe dei? Espante as preocupações antes que ela tire o melhor de você. Antes que ela sugue o melhor de você. Saúde física, saúde emocional. Por quê? Porque você pode cuidar tanto do teu corpo e não cuidar das suas emoções, e você levar um susto quanto a isso. Eu ouvi há dias atrás alguém falando desse respeito, que cuidou tanto da saúde por tanto tempo, mas não cuidou das emoções, estresse o tempo inteiro. E aí entra a oportunidade que você tem nessa série, diante das palavras, de você dizer em nome de Jesus: as preocupações, as ansiedades, elas não podem dominar a minha mente, porque afinal de contas eu tenho um Deus, que aquilo que não aconteceu até hoje é porque Ele está abençoando, é porque o tempo não é agora ainda, tudo será no tempo certo de Deus. A ansiedade não acrescenta nem um segundo na tua vida, querido. Então durma bem, viva bem, crendo que Deus tem o tempo certo para todas as coisas na sua vida. A ansiedade, além de destrutiva, ela subtrai Deus do teu futuro. Ela é destrutiva, ela subtrai Deus do teu futuro, ela tira Deus do futuro. Por quê? Porque a ansiedade, ela tem essa capacidade de preocupar você, colocar você numa câmara escura, onde os negativos se tornam retratos. Ou seja, aquilo que você está ali, faz um print. Você acaba reverberando aquele momento, aquele ambiente da tua vida. Agora, em Marcos capítulo 6, versículo 50 diz: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A palavra de Jesus é: coragem, sou eu, não tenha medo. Porque muitas coisas que nós tememos foi, na verdade, o que nos aproximou mais de Deus. Aquela tempestade fez Pedro mais íntimo de Jesus. A sua batalha, ela tem dois poderes: de afastar ou aproximar você de Deus. E você sabe qual você está usando nesse tempo. Buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas em todo o tempo na tua vida. Então, medo e fé não convivem no mesmo coração. Fala comigo: medo e fé não convivem no mesmo coração. Por quê? A tempestade nos ajuda a crescer. E aí entra o princípio de Deus. O vento, ele serve para levar toda a palha. Fale comigo: o vento, ele tem um poder, ele serve para levar toda a palha. O que isso significa para nós? Fique de pé, por favor, que eu quero falar sobre esse último momento aqui, nesse entendimento. Quando uma pessoa, querido, passa por uma tempestade, ou passa pelo vento, porque o vento já estava lá, vamos lá? O vento já estava lá, mas só que você reparou na força do vento. Eu reparei, apóstolo, não teve jeito. Eu fiquei firme, eu nem olhava. Eu olhava para a situação, eu olhava assim para a minha conta bancária, virava o olho, voltava, estava lá ainda. Virava o olho, voltava, orei, fiz jejum, oração, voltei, estava pior do que ontem, né? Apóstolo, eu não tive jeito, eu tive que reparar. A força do vento está maior do que a minha fé. É claro, querido, que as circunstâncias estão aí presentes na sua vida. Porém, é onde eu quero te mostrar. O vento tem um poder, e vários poderes. Um deles é jogar a palha para fora. Porque é na eira que tudo se resolve. Dá para você repetir ou não? Isso, na eira que tudo se resolve. Por quê? A azeitona, ela passa pela prensa para entregar o azeite para você. A uva, ela é pisada para entregar o melhor suco para você. O trigo, ele passa pela eira, por quê? Porque ele entrega a melhor semente, ou a semente para você. E você vai caminhando, cada fruto da terra. Agora, por que coloca o trigo, a cevada, o trigo na eira? Porque ali, quando passa uma tábua com vários pregos, metais no fundo dela, chamada tribulon. Qual que é o nome? Pensa comigo numa prancha de madeira,
né? Eu tinha um aqui que eu mandei fazer uma época, com vários metais no fundo e puxado por um boi, e muitas vezes uma criança em cima ainda, ou um adulto, para poder pesar, passando no chão, arrastando o solo e cortando o trigo todinho. Para quê? Porque quando você pega aquele trigo na condição que está, você joga ele para o alto, porque a eira sempre é no lugar onde tem vento. E quando você joga para o alto, apóstolo, agora eu já sei o que acontece com a palha. O vento leva. E o que acontece com a semente? Ela cai. Então você tem que aprender uma coisa na tua vida: Deus te faz melhor depois de uma tempestade. Ah, mas apóstolo, tem hora que está tão difícil. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas Deus te faz melhor depois de uma tempestade. Ninguém é a mesma pessoa depois que passa por uma tribulação. Você se torna uma pessoa desejada. Eu vou dizer por quê. Quando eu falo isso parece antagônico, né? Porque é ruim você pensar que eu tenho que passar por uma luta para poder me apurar melhor. Eu tenho que viver uma dificuldade para que eu possa ser uma pessoa melhor com os outros. Mas você já reparou que muito do que somos hoje foi por causa das dores que nós passamos no passado? Que a educação, às vezes até a atenção que a gente dá mais a alguém, o altruísmo. Às vezes quando você vai dar uma cesta básica, você fala: pastor, sabe por que eu dou todo mês? Porque eu já precisei. Pessoas que já passaram por situações na vida, que você está olhando, aquilo te faz uma pessoa muito diferente diante da sociedade, diferente diante de Deus, diferente diante das pessoas. Só que a gente poderia aprender isso sem passar por dores, mas Deus quis assim. Deus sabe como tratar os seus filhos, sim ou não, gente? Deus sabe quando o coração é muito duro, sabe? O conselho não resolveu, o pai não resolveu, o professor não resolveu, amigo não resolveu, aí vem a luta. Aí você fala: apóstolo, todo mundo que está passando na luta é porque é coração duro. É isso que eu estou dizendo? Não, eu não estou dizendo isso. Da mesma forma que todo mundo está passando luta, está em pecado, também não é verdade. Porque muitas pessoas estão no deserto, porque Deus está tratando delas. Não tem nada a ver com pecado. Então nunca julgue uma causa pela aparência, querido. Apenas aprenda que toda pessoa que passa por uma tempestade, ela se torna um ser humano melhor. Agora, esse melhor traz a ele no futuro benefícios que talvez ele nunca nem procurou. Diz que existem duas maneiras de você, isso não é Bíblia, tá, gente? De você ser alguém próximo, rico no futuro. Um deles é juntando dinheiro, outro deles é juntando conhecimento. O primeiro, você está juntando dinheiro, uma hora você pode usufruir. O segundo demora, porque você vai juntando conhecimento, mas no futuro você vai ter o suficiente para as pessoas darem dinheiro para você. Então são duas maneiras. E eu diria que tem uma terceira: passando pelas tempestades. Porque a tempestade nos ensina coisas que uma sala de aula não ensina, que ambientes normais não ensinam. Agora, bobo é aquele que passa pela moenda e continua orgulhoso, passa pela tempestade e continua altivo, passa pela dificuldade e continua não crendo em Deus. Bobo é essa pessoa. É verdade, irmãos. Por quê? Porque se eu passei pelo que passei, eu não quero voltar lá. O que o salmista falou? A ideia: para a lama não volto mais. Eu não vou, eu estou com meus pés sobre a rocha. Então essa série que termina quarta-feira que vem, mas o livro continua o ano inteiro, ela tem para você, querido, uma chamada de Deus. Eu vou sair desse deserto. Vamos falar juntos? Eu vou sair desse deserto. Mais uma vez. Mais uma vez. Existem coisas que você, por mais que você não queira reparar, tem situações à sua volta, à sua casa, que não tem jeito. Você fez como Pedro, você está olhando a tempestade, mas não é por falta de fé, é porque não tem como não reparar. Apóstolo, não tem como não perceber. Eu tenho uma pessoa alcoólatra dentro da minha casa. Não tem como eu não perceber. Eu tenho violência, eu tenho vivido coisas terríveis. Não tem como, porque eu abro minha geladeira e vejo faltando coisas. Eu olho minha conta, eu olho minha vida. Sabe aquilo que você não quer reparar? Mas quando você acorda, o primeiro pensamento que vem na tua mente é a tempestade e não o teu Deus. Eu quero muito orar por você, porque isso não é fraqueza. Isso é um instante da tua vida onde Jesus
tem uma palavra de Deus sobre você. Ele puxou Pedro quando afundava, ele socorreu, ele trouxe ele para dentro do barco, para um lugar seguro. Então eu não tenho dúvida alguma que vai passar. Vai passar, meu irmão. Olha, eu quero dizer para você, esse tempo que você está vivendo, eu não estou sugerindo para 100% aqui. Alguns só estão comigo na intercessão. Mas tem pessoas aqui hoje que a sua vida, ela está assim: apóstolo, eu não sei se eu consigo aguentar mais, eu não sei se eu consigo suportar, não sei quanto tempo mais. É sobre você que eu estou falando. Vai passar em nome de Jesus. E eu quero pedir a Deus por sua vida agora. Feche os teus olhos, toda a igreja. Meu Deus, o Senhor conhece. Eu nem pedi para levantar a mão ou vir à frente, Pai, mas o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui agora, que está passando a tempestade, como Pedro quando passava sobre as águas, meu Deus. Pessoas como Pedro, começou vencendo, andou, teve vitórias, mas de repente não tem jeito, começou a perceber. E não tem como não perceber, porque todo mundo à volta já está percebendo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem uma promessa, que no lugar da nossa vergonha, nesse mesmo lugar, na mesma situação, no mesmo território, nós teremos dupla honra como testemunho do que o Senhor está fazendo. Ó Deus, nós temos promessas sobre a nossa vida, que o Senhor nos tirou lá das cisternas secas, rotas, como no exílio, que não tinha nem água para beber, e o Senhor nos colocou, ó Deus, nos lugares abençoados, ó Deus. O Senhor nos resgatou dos poços, do lamaçal, do império das trevas. Por isso, em nome de Jesus, lugar de filho de Deus é junto do Pai. Por isso aqueles que estão longe não conseguem acessar o teu coração, porque os problemas estão maiores do que a visão da tua presença. Nessa noite eu clamo em nome de Jesus. Clamei a Deus, o Senhor ouviu e me atendeu. Eu clamei a Ti, o Senhor nos ouviu e o Senhor nos atendeu. Por isso eu declaro, meu Deus, não só vai passar porque eu estou dizendo, mas porque o Senhor já levou sobre si essa dor. O Senhor já trouxe para si essa enfermidade, essa angústia, meu Pai. Por isso eu creio que hoje, ó Deus, chaves estão sendo viradas no reino espiritual, e nós estamos saindo de desertos aqui hoje, em nome de Jesus. Se você recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor. Se você tem convicção disso, dá um glória a Deus. Aleluia. Mas eu preciso muito, porque ouvimos a voz e conhecemos a voz de Deus. Aqueles que hoje querem entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente. Você que ouviu essa palavra e sabe que Deus pode mudar a tua realidade, acene para mim, ou saia do teu lugar e vem aqui no altar. Porque você que está aqui conosco hoje, e foi convidado, ou veio receber uma palavra, onde Deus, Ele está falando ao teu coração, e você hoje quer voltar para Jesus, entregar a vida a Jesus, sai do teu lugar. Eu te falei, só faça um aceno. Estou vendo alguém? Amém? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui tomar essa decisão mais importante da tua história. Vem aqui na frente. Pode vir, querido. Pode vir. Pode vir. Pode ser mais alto, igreja? Em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, querido. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode vir. Pode ficar aqui mesmo desse lado aqui, olha. Pode ficar aqui desse lado. Tem mais alguém que está vindo? Deus hoje, Ele está falando ao teu coração. Existe uma palavra de Deus vinda em sua direção. Igreja, eu sempre pergunto, quem pode ser mais alto? Dá um grito de júbilo, igreja do avivamento. Vem cá para frente. Vem cá para frente, isso. Pode vir aqui. Isso, pode ir para lá, isso. Sempre eu falo, gente, a oportunidade que nós temos de, através de uma palavra, tomar a melhor decisão. Quem mais está vindo? Quem mais está vindo? Pode vir. Aleluia, lá atrás, gente, lá atrás. Glória a Deus. Tem alguém mais? A pergunta é: quantos receberam essa palavra hoje aqui nessa noite?
Essa palavra é para mim, é para você, irmão. É uma palavra de lembrança da Bíblia, do que Deus tem para nós. Mas, vocês que eu estou chamando aqui, estão vindo aqui na frente, eu chamo, pode vir, querida, pode vir. Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Essa chamada que eu faço é porque esse é o momento onde é como se o trono de Deus se movesse. A gente adora Deus habita no meio de louvores, a gente prega Deus habita na revelação, mas quando um pecador, quando alguém se converte, tem festa, tem dança no céu, tem alegria. É uma metáfora? Não, é uma visão do céu para nós, que o nosso coração, a nossa paixão é por vidas. Nós amamos ver pessoas. Por isso você que está aqui hoje, às vezes diz, mas apóstolo, eu não tenho mais esperança. Ah, irmão, ah, querido, querida, é claro que a esperança só tem quem tem Jesus completamente dentro de si. Ele vai preencher os vazios da tua alma. Ele vai vir no melhor momento da tua vida, porque Ele tira você, Ele nos arranca. Seja qual for o poço que a gente está, Ele vai lá, nos estende o braço e nos tira de lá. Aleluia. Tem mais alguém? Você que está aqui na frente, eu queria que vocês ficassem bem próximo aqui. Isso, fica próximo aqui de mim. Eu queria que vocês olhassem para mim. Eu estou muito feliz. Eu estou muito animado. Porque eu olho para vocês, eu fico pensando, gente, eu nem conheço, eu não sei que história é, mas a certeza que eu tenho dentro de mim, que hoje Deus está começando algo novo na vida de vocês. Que vocês vão experimentar o que nunca experimentaram. Porque eu não estou prometendo isso por mim. A gente sem Jesus, querido, a gente sobrevive. Estou exagerando não. Com Jesus a gente vive. E a gente tem uma vida abundante. É uma coisa linda. Só que a gente só... Pode ser mais alto então? Pentecostal. Ei, glória a Deus. Ei, glória a Deus. E aí, a gente só percebe, sabe quando? Quando a gente dá esse passo. Porque não tem nada a ver com religião, fica tranquilo, não tem nada a ver com, eu vou ter que mudar lá. Não, é aqui dentro, é uma mudança que começa dentro da gente. E as pessoas que estão ao lado de vocês vão poder te ajudar cada passo. Ninguém segura uma pessoa que quer mudar de vida, ninguém. Seja qual for a situação, ninguém. Por isso eu quero abençoar vocês que vieram aqui. A igreja também vai celebrar por isso. E eu queria que vocês falassem comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço a Tua palavra. Eu entrego a minha vida completamente a Ti. Eu reconheço que Tu és o único, meu único Salvador. E eu quero para sempre viver na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Olha para trás e veja a sua família. Em nome de Jesus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.